Olá, amados, graça e paz. Que a paz de Deus realmente esteja conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos dar séries de devocionais, né? Que eu vou escrevendo, tá? Hoje de manhã, eu tava só esperando uma horinha aqui para poder estar compartilhando com vocês. Mas a leitura foi em 2 Samuel, depois você pode ler com mais calma, tá? Foi todo o capítulo praticamente, mas eu vou ressaltar alguns versículos aqui. Inclusive, hoje, durante a minha leitura, o Senhor já ministrou coisas diferentes do que eu escrevi aqui nesse dia quando eu fiz. Esse aqui também eu não datei, não sei porquê, mas vários eu datava. Mas vamos lá, tá? Aqui fala sobre quando Davi leva a arca do Senhor para Jerusalém. E a arca do Senhor, amados, ela simboliza a presença de Deus. E aonde tem a presença do Senhor, ela vai trazer abundância de muitas coisas na nossa vida. Não vai faltar nada. O Senhor vai derramar grandes bênçãos, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos proteger. Porém, né, Obed-Edom, ele fica com essa arca. Eu vou ler aqui para vocês. Eu quero achar aqui exatamente o versículo. Aqui, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom e o Geteu. 3 meses essa arca ficou na casa de Obed-Edom. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Nós precisamos ler com a concordância, com o entendimento da nossa língua portuguesa, né? Porém, amados, o que acontece um pouquinho antes disso, né? Já estava sendo levada a arca do Senhor, mas tinha toda uma liturgia, toda uma forma de levar a arca do Senhor, de segurar. Tinha pessoas que não podiam tocar na arca, inclusive Davi não podia tocar. Eram pessoas exclusivas que eram separadas para poder estar fazendo o trajeto da arca. Então, teve uma hora em que os bois penderam um pouquinho, tá aqui no versículo 5, né? E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas, saltérios e tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus. Então, Uzá não tinha autorização de segurar na arca. E teve mão nela, colocou a mão na arca. Por quê? Por que Uzá quis ajudar e colocar a mão na arca? Porque os bois a deixaram pender. Então, a arca pendeu e Uzá foi segurar, reforçar para poder a arca não cair, tá? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus feriu ali por esta imprudência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Amados, nós precisamos entender, a palavra do Senhor, ela é muito clara. E ela nos ensina todas as coisas. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para o Senhor, mas a gente faz de forma imprudente. A gente faz da forma que não se deve fazer. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender e aprender e fazer e praticar. No Antigo Testamento, a gente vê como que o Senhor ensinava os sumos sacerdotes a entrar na presença do Senhor. Eles tinham autorização, mas eles tinham todo um preparo para entrar na presença do Senhor. Então, tinha uma capa a ser vestido, essa capa existia algumas pedras,
algumas iguarias, a forma de ter sido feitas essas capas, a forma de se fazer o sacrifício, né, para que realmente os pecados fossem perdoados e lavados e remidos, né? Porém, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus rasgou o véu que separava. Quando o sumo sacerdote entrava para poder fazer o sacrifício pelo povo, Jesus venceu essa barreira. Então o véu se rasgou. O véu se rasgou. Com que o véu se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Amém? Nós podemos nos achegar na presença de Deus. Porém, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A gente não chega na presença de um juiz de qualquer jeito. Nem de vestes, nem de palavras, nem de conduta. Não chega. Primeiro a gente até se prepara, né? Muitas vezes que é diante de uma audiência, a gente até se prepara. Então, tem até tipo de roupas que você não pode nem entrar no fórum, né? Então, assim, aí muitas vezes tem pessoas que querem ir de qualquer jeito e querem viver uma vida de qualquer jeito, dizendo que serve e adora a Deus. Gente, isso é ser imprudente. A gente não pode fazer isso, nós precisamos ser cuidadosos e diligentes na nossa forma de conduzir e de ser. Oh, aleluia, Jesus. Isso é muito forte. Mas nós precisamos aprender isso. Então, muitos comportamentos que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor, antes de nos tornarmos nova criatura, nós vamos deixar de fazer. Comportamentos como xingar, falar com falsidade, sermos brutos, sermos ignorantes, sermos mentirosos. São condutas. Nós temos que mudar essas condutas. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor como uma nova criatura. Senhor, eu praticava isso. Eu tinha o hábito disso, mas agora isso não me domina mais. Isso não faz mais parte da minha rotina. Eu estou escrevendo uma nova história junto com o Senhor. E nisso a gente vai mudando e se moldando diante do que Deus tem para nós. Amém? Mesma coisa são vestes. Vestes, a forma que a gente se vestia. Eu não me visto para o mundo me ver, para eu ser uma vitrine para o mundo. Eu não me visto assim. Eu me visto para o Senhor. Por quê? Porque eu me visto de uma forma em que eu não vou, principalmente nas mulheres, que eu não vou despertar o desejo em outros homens. Ou então não vou andar de uma forma vulgar. O que é forma vulgar? Você mostrar partes do seu corpo que é para estar sendo protegido. Então é isso ser vulgar. Então eu vou mudar as minhas vestes. Senhor, me mostra. Me mostra. Quando você entrar numa loja, fala, Espírito Santo, se não tiver roupa que serve para mim, que é para eu levar, não deixa eu levar, não deixa eu gastar o meu dinheiro em coisas que são erradas. Em vestir vestimentas que não são do Senhor, em que vai me valorizar como mulher, como pessoa. Então eu preciso mudar essa conduta e pedir para o Espírito Santo me ajudar nessa nova rotina que nós precisamos. Amém? Né? Então, por que, amados? Porque a presença do Senhor, ela é conosco. Amém? A presença do Senhor, ela é contigo. Amém? Então, se ela é contigo, toda a bênção vai vir sobre toda a sua casa através de você. Então, através da sua mudança, da sua conduta, dos seus fazeres, da sua fala, toda a sua família vai ser transformada, vai ser abençoada. Inclusive, muitos livramentos o Senhor faz em famílias, em casas, em lares, através de um que se converte e vive uma vida digna diante do Senhor, justificada diante da cruz, não justificada diante de homens, fazendo obras de homens, porque eu tenho que fazer isso porque fulano vai me agradar.
vai se agradar. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ter boa amizade, a pessoa tem que me ver de uma boa maneira. Isso aí é tentar negociar muitas vezes a sua conduta, mas nós precisamos estar bem com o Senhor, na conduta diante de Deus, e Deus vai nos mostrar para outras pessoas, vai mostrar o quão nós mudamos e estamos dispostos a mudar. Então não se preocupe com julgamento e pré-julgamento de outras pessoas, continue andando, continue caminhando, fazendo aquilo que o Senhor está te mostrando para fazer, fazendo aquilo que o Senhor ordenou para fazer. Amém? Fique em paz em relação a isso, tá? Então, todo pecado, ele traz desonra. Tudo que a gente faz que não agrada o Senhor, que não glorifica o